Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Adorado seja o Senhor por essas canções que os irmãos e as irmãs entoaram ao nosso Deus. E por falar em irmãs, eu vou pedir que você complete a seguinte frase: lugar de mulher é... Os mais antigos costumavam responder ou completar essa frase afirmando que lugar de mulher é na cozinha, ou lugar de mulher é em casa, tão somente em casa. Já hoje as coisas estão avançando um pouco e especialmente as mulheres estão defendendo que lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher onde ela quiser, ela que decide, ela que define onde ela quer estar. Há pessoas que vão dizer que as mulheres devem estar em alguns lugares e outros vão dizer que elas não devem estar. E esse é um debate antigo, mas que segue ainda nos dias de hoje. E é justamente sobre uma questão como essa: se as mulheres deveriam ou não estar em determinado lugar, que nós vamos pensar hoje e ver que lições nós podemos tirar disso. Glória a Deus, obrigado. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, onde nós vamos fazer a leitura dos versos 3 a 6. Mateus capítulo 1, primeiro livro do Novo Testamento, versos 3 a 6. Me acompanhe na leitura, depois nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ilumine por meio do seu Espírito e da sua palavra. Mateus capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim a palavra de Deus: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Verso 6: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Somente até aqui convido você a orarmos. Pai amado e Pai querido, estamos no início do Evangelho segundo escreveu Mateus, inspirado pelo Senhor. Senhor, meditando na genealogia do Rei Jesus, procurando aqui, Senhor, lições para a nossa vida, para o nosso viver nesta terra. Pai, nós pedimos que o Senhor nos agracie, que o Senhor nos salve a cada dia, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ilumine por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que desafios foram vencidos, para que nós pudéssemos agora poder ouvir a Tua voz por meio da Tua Palavra, Pai. E agora eu peço que outros desafios sejam vencidos, para que nós possamos compreender esta Palavra e decidir, Senhor, sermos transformados por meio dela, no poder que há em Jesus Cristo, em Seu sangue e em Sua morte. É que eu peço e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nas duas últimas quintas-feiras, nós temos meditado na genealogia de Jesus. Exatamente. Temos feito uma série de mensagens na genealogia de Jesus. Olha como a palavra de Deus é rica. Dá para tirarmos lições de uma sequência de nomes sobre nascimentos de pessoas. E com certeza lições nós já temos aprendido e vamos continuar aprendendo.
Na primeira quinta-feira, no verso 1, nós aprendemos 4 nomes pelos quais o Filho de Deus é chamado. Ele é chamado de Jesus, ele é chamado de Cristo, ele é chamado de Filho de Davi e ele é chamado de Filho de Abraão. Cada um desses nomes tem um significado e tem um propósito. Jesus é aquele que salva pecadores. Cristo é aquele que foi ungido com o Espírito Santo. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote. Como filho de Davi, ele é aquele que veio continuar o reinado de Davi, veio derrotar os inimigos. E como filho de Abraão, ele é aquele que veio para abençoar, não uma, não algumas, mas todas as famílias da terra. Esses são os significados dos nomes pelos quais o Filho de Deus é chamado e que se encontram no verso 1. No verso 2, nós meditamos um pouco nas dificuldades que os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, tiveram que superar para poderem gerar filhos. Por quê, pastor? Porque os 3 patriarcas tinham algo em comum. As esposas dos 3 eram estéreis. E cada um dos 3 teve que superar essa dificuldade física da sua família de uma forma diferente. Abraão superou com paciência, Isaque superou com oração e Raquel também superou com oração. Já nos versos que nós lemos, os versos 3 a 6, nós vamos encontrar gerações de Judá a Salomão. E o que é interessante, irmãos, é que nessas gerações, nesses 4 versículos que nós lemos, Mateus vai citar o nome de 4 mulheres. E a pergunta que nós podemos fazer é: será que essas 4 mulheres deveriam realmente estar aqui? Será que Mateus deveria ter citado realmente essas 4 mulheres? E por que, pastor, essa pergunta? O motivo é que, se você perceber bem, existem bons motivos, boas razões para essas 4 mulheres não serem incluídas na genealogia de Jesus. 4 bons motivos para nem citar o nome destas pessoas aqui na genealogia de Jesus. Primeiro motivo pelo qual alguém poderia dizer: não, essas pessoas não deveriam ser incluídas na genealogia do Rei Jesus. Primeiro motivo, e o mais óbvio de todos: elas eram mulheres. Pastor, esse é o motivo para não citá-las na genealogia de Jesus? Por quê? Porque o Antigo Testamento possui várias genealogias, várias árvores genealógicas, e não é comum nas genealogias do Antigo Testamento citar o nome das mães. Não é comum nas genealogias do Velho Testamento citar o nome de mulheres. E eu vou provar isso para você. Vamos ver um exemplo lá em Gênesis capítulo 5. Deixa marcado aí em Mateus 1. E vamos lá para Gênesis capítulo 5, versos 3 a 11. Primeiro livro da Bíblia, não é difícil de encontrar. Capítulo 5, genealogia de Adão, primeiro homem da face da terra. A partir do verso 3, olha o que a palavra de Deus nos diz. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Verso 4: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos.
Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E aí a genealogia segue. Você leu o nome de quantas mulheres até agora? O homem gerou um filho sozinho? É óbvio que não. Ele gerou um filho com alguém, com a sua esposa, mas não cita o nome da mulher. Só cita o nome do pai, o nome do filho, o nome do pai, o nome do filho, o nome do pai, o nome do filho. Não cita o nome da mãe. Por quê? Porque não era costumeiro os judeus citar o nome de mulher em genealogia nenhuma. Existe até uma história, eu não sei se é verídica, que quando um homem ia para a guerra e ele queria escrever algo para a sua casa, ele não escrevia no nome da mulher, ele escrevia no nome do filho. E se ele não tivesse filho, pastor, ele escrevia no nome do filho que ele achava que ia ter, mas ele não escrevia a carta no nome da sua mulher. Então, se não era normal em genealogia citar o nome da mãe, então não há motivo, não haveria, alguém poderia dizer que não havia motivo para Mateus citar o nome de 4 mulheres, com Maria, 5 mulheres, na genealogia de Jesus. Então esse é o primeiro motivo. Mas tem um segundo que é mais forte do que esse. Além de serem mulheres, essas 4 pessoas eram mulheres estrangeiras. Eram mulheres que não eram israelitas. Quais são as 4 mulheres citadas aqui? Os versos 3 a 6. Volta lá para Mateus. Mateus 1. As 4 mulheres citadas são: primeiro, Tamar; segunda, Raabe; terceira, Ruth; e quarta não é citada pelo nome, mas nós sabemos que o nome dela era Batseba, chamada aqui a qual fora mulher de Urias. Preste atenção. As 2 primeiras, Tamar e Raabe, eram cananeias, eram moradoras de Canaã. Ruth, a terceira, era moabita. E a quarta, Batseba, era mulher de Urias, que era heteu. E os heteus eram moradores de Canaã. Nós não podemos afirmar que Batseba era heteia, mas ela era casada com um heteu. 4 mulheres que ou eram de nascimento ou tinham laços com pessoas de fora de Israel. E sabe o que é interessante, irmãos? É que esses 4 povos, esses povos citados aqui, os cananeus, os heteus, os moabitas, costumavam ser inimigos de Deus e do povo de Deus. Então, mais um motivo pelo qual não se deveria, alguém poderia dizer, não era bom ter citado o nome dessas 4 mulheres aqui. Primeiro porque elas eram mulheres e não tem nada a ver citar nome de mulher em genealogia. Onde já se viu isso? E o segundo motivo, mais grave ainda, elas eram estrangeiras, não eram nem israelitas, não eram nem judias. Mas tinha um terceiro motivo, que era ainda mais grave do que esses. O que poderia ser mais grave do que elas serem mulheres e serem estrangeiras, pastor? É o fato de todas elas terem se envolvido em escândalos. As 4 mulheres aqui
citadas por Mateus na genealogia do Salvador, foram mulheres envolvidas em escândalos sexuais, inclusive. A primeira delas se chamava Tamar. E como eu já disse, ela era uma mulher cananeia. Ela era da terra de Canaã. Pastor, e o que foi que ela fez de tão escandaloso? Se eu fosse explicar detalhe por detalhe, a gente ia passar a noite inteira aqui. Mas eu vou só resumir. Tamar, depois de ser desprezada pela sua própria família, em especial pelo seu sogro, se vestiu de prostituta e teve um relacionamento com Judá, que era o próprio sogro dela, e gerou filhos com seu próprio sogro. Esses filhos se chamaram, eram gêmeos, Pérez e Zera, com o seu próprio sogro. Essa história é contada em Gênesis 38. Tem muita gente que não entende, mas se você ler com oração, você vai ver a graça de Deus ali naquele capítulo, o perdão de Deus, o arrependimento de Judá, e como Deus usou graciosamente pecadores para trazer o seu filho ao mundo. Depois de Pérez e Zera, nós vemos aí a genealogia de Pérez a Salmão. Então essa é só a primeira, Tamar. Engravidou do seu próprio sogro, fingindo-se de prostituta por um dia. Aí vem a segunda. Qual é o nome da segunda? Raabe. Raabe, ela não se disfarçou de prostituta, não. Raabe era uma prostituta profissional na cidade de Jericó. Era conhecida na cidade como a prostituta Raabe. Lá vai, Raabe, a prostituta. E de Raabe, sabe quem foi que nasceu? Boaz, marido de Ruth. Por falar em Ruth, a terceira mulher fazia parte de um povo que surgiu do incesto de Ló com uma das suas filhas. Lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por amor a Abraão, por amor às orações de Abraão, não deixe de orar pela sua família. Por causa das orações de Abraão, Deus poupou o sobrinho de Abraão, Ló. E ele fugiu com as suas duas filhas. E as duas filhas geraram do pai. E surgiram os povos amonitas e moabitas. Ruth era, sabe o quê? Moabita. E aí nós temos a última, a quarta mulher, Batseba, que teve um relacionamento com Davi. Vocês sabem a história, estando ainda casada com Urias, o seu marido. Desse relacionamento nasceu um filho que morreu, e depois nasceu quem? Salomão, um dos maiores reis de Israel. Então esses, irmãos, raciocina comigo, são ou não são bons motivos para não incluir o nome dessas mulheres na genealogia do rei Jesus? Só bastava o fato de serem mulheres, para que citar o nome delas? Além de mulheres, eram estrangeiras, e além de estrangeiras, tinham um passado feio, escandaloso. Havia ou não havia motivos para não incluir o nome delas? Havia ou não havia motivos para alguém dizer, não, elas não deveriam estar na genealogia de Jesus? Havia. Porém, elas estavam, elas estão. E a pergunta é, por que Mateus incluiu essas quatro mulheres na genealogia do rei Jesus? E eu creio que existem bons motivos para ele ter feito isso. Deixa eu citar o primeiro. Mateus incluiu, inspirado pelo Espírito Santo,
o nome dessas 4 mulheres na genealogia de Jesus, para nos mostrar que todos podem servir a Deus, independente de sexo, independente de M ou F, de masculino ou feminino. Deus aceita ser servido por todos. Eu sei que hoje essa questão ela vem sendo amadurecida, o serviço de homens, serviço de mulheres. Mas antigamente isso era muito mais difícil para as mulheres. Acreditava-se que as mulheres não poderiam servir a Deus. Reza a lenda, inclusive, que todos os dias, ao despertar, muitos judeus costumam agradecer a Deus por terem nascido homens. Bendito sejas, eles dizem, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher. O próprio povo de Deus, o próprio povo judeu, tinha preconceito contra mulheres servirem a Deus. E se você prestar atenção hoje, parece que mesmo entre os casais cristãos, existe ainda uma preferência para que a criança seja menino, né? Para que nasça um menino. Pode vir o que vier, que a gente agradece a Deus, mas se vier um menino, eita, a alegria do pai, a alegria da mãe. Parece que para algumas famílias ainda existe essa preferência cultural, né? Que nasça um menino, e aí nasce uma menina, depois nasce outro, e aí o casal continua tentando para ver se vai nascer um menino. Mas o que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos que Deus tem um plano, não apenas para os homens servos, mas também para as mulheres servas de Deus. Não é que no Antigo Testamento era assim e Deus mudou, não. Deus sempre incluiu as mulheres em sua obra. Só que quando Jesus vem, isso fica ainda mais claro. Agora na genealogia, não fica apenas subentendido que a mulher trabalhou. Agora ele cita o nome da mulher que trabalhou, da mulher que serviu, da mulher que ajudou. Ela se chamava assim, foi essa mulher que fez isso. Ou seja, agora não apenas a mulher trabalha, mas uma honra maior é dada ao trabalho dela. As mulheres já podiam trabalhar, mas agora, além de poderem trabalhar, elas são honradas, o nome delas é citado. Então, o Novo Testamento inicia já assim, mostrando que as mulheres servem a Deus. E não é apenas no início do Evangelho que nós vemos mulheres servindo a Deus, não. É ao longo de todo o Evangelho. Na verdade, se você perceber, os discípulos mais perseverantes parece que eram as mulheres. Os discípulos mais dispostos parece que eram as do sexo feminino. E parece que ainda nos dias de hoje, louvado seja Deus pelo serviço das irmãs, pelo serviço das mulheres. Eu não estou querendo dizer com isso que não existe diferença entre o papel de homens e de mulheres. Parece que eu ainda sou um pouco atrasado, né? E eu ainda vejo uma distinção entre homens e mulheres em relação a alguns serviços. Por exemplo, eu acho interessante que quando Jesus foi chamar apóstolos, ele não chamou apostilas, né? Ele não chamou apóstolas, ele chamou 12 homens. E eu acho que Jesus, se ele quisesse, ele poderia ter chamado aí 2 mulheres para mostrar, né? Mas ele chamou 12 homens. E eu ainda tenho aquela ideia antiga de que não existem pastoras. Não existe a mulher do pastor, mas não existem pastores.
Respeito quem pensa diferente, mas eu ainda penso assim. Porém, irmãos, o que a palavra de Deus está nos mostrando é que existem lugares especiais para o serviço das mulheres. Inclusive, às vezes, em coisas tão simples, e que são coisas que somente as mulheres podem fazer. Gerar, dar à luz, homem não pode, né? Só mulher pode. E esse é o serviço citado aqui. Então, eu creio que Mateus incluiu, inspirado por Deus, o nome de 4 mulheres, para mostrar que todos podem servir a Deus, independente de sexo, independente de gênero. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, um bom motivo para incluir o nome dessas mulheres, é para mostrar que todos podem servir a Deus, independente de raça. Infelizmente, ao longo da história, o homem tem tido o péssimo costume de etiquetar as raças. Não, essa aqui vale tanto, mas essa aqui, essa aqui vale um pouco mais. Essa raça aqui lembra de Hitler? O Hitler considerava que a raça alemã, o povo alemão, era mais valioso do que o judeu, era mais valioso do que o negro, era mais valioso do que esse. E o povo de Deus não escapou disso, não. No Talmud de Babilônia, está escrito que um tal Rabi Meir disse que o homem deve recitar 3 bênçãos cada dia. A terceira é que ele não tinha nascido ignorante. A segunda bênção que todo judeu tinha que dizer para Deus todo dia é que ele não tinha nascido mulher. Sobre isso eu já falei. Mas sabe qual era a primeira coisa que o judeu tinha que agradecer? Obrigado, Senhor, porque me fizeste do povo de Israel. O judeu acreditava que ele deveria agradecer o fato de ele ser israelita. Por quê? Porque o israelita era privilegiado. O israelita era melhor aos olhos de Deus do que todos. Mas, irmãos, nós olhamos para a genealogia de Jesus e nós vemos que para Jesus vir ao mundo, ele veio através de mulheres que não eram judias. Ele veio por meio de mulheres de outras nações, às vezes até de nações inimigas de Deus e do povo de Deus. E aí, eu queria perguntar, baseado nisso, como é que nós estamos lidando com aqueles que são estrangeiros? Como é que nós estamos lidando com aqueles que não são do nosso grupo? Com aqueles que são diferentes de nós? Com aqueles que não pensam que nem nós pensamos? A nossa tendência é achar que o nosso grupo é melhor, que a nossa cor é melhor, que a nossa nacionalidade é melhor. Mas Deus nos mostrou que Ele quer que todos sejam alcançados. Não apenas um povo, não apenas uma raça, não apenas uma nacionalidade, não apenas um jeito de falar. Ele ama a todos. E Ele quer alcançar a todos. É por isso que no final do Evangelho, Mateus vai dizer que Jesus deu a ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso amar apenas o que é semelhante a mim. Eu tenho que amar também o que é diferente. Eu tenho que amar também o que é distante. Eu sei que isso não é fácil. Nós temos a tendência de valorizar mais o que parece conosco. Mas temos que aprender com o nosso Deus a amar o distinto, a amar o diferente, a amar até os próprios inimigos, aqueles que nos maltratam, aqueles que não nos amam. Então a genealogia nos ensina que todos podem servir a Deus, independente de sexo, independente de raça. E em terceiro e último lugar, eu creio que a inclusão dos 4 nomes, das 4 mulheres,
servem para mostrar que todos podem servir a Deus, independente do passado. Todos podem servir a Deus. Isso é o mais maravilhoso que eu acho. Independente de como foi o passado de cada um. Porque tudo bem. Mateus, você quer incluir o nome de mulheres? Pode incluir. Mas inclui as grandes. Inclui aí Sara, mulher de Abraão. Inclui Rebeca. Inclui Débora. Aí quem é que Mateus inclui? Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Sabe por quê? Para nos mostrar para quem Jesus veio. Na própria genealogia, nós vemos o propósito do Salvador. Ele mesmo disse, neste Evangelho de Mateus: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Isso é diferente do que o mundo faz. O mundo chama para trabalhar baseado em quê? Baseado no teu passado. Mostra o currículo. Mostra a experiência que você tem. Traz a tua folha corrida. Deus pega a nossa folha corrida e rasga na nossa frente. Porque o que importa para Deus não é o nosso passado, é o nosso presente. Não é o que nós fizemos, não é o que nós fomos. Você pega os 3 patriarcas, as 3 colunas do povo de Deus no Antigo Testamento: Abraão, Isaac e Jacó. Em quinta passada nós vimos uma semelhança entre os 3. Os 3 tiveram mulheres estéreis, tiveram que lutar contra isso, em oração, com paciência. Mas quer saber outra coisa que os 3 patriarcas tiveram em comum? Os 3 foram mentirosos. Abraão mentiu, veio Isaac e repetiu, veio Jacó e repetiu. Tanto é que o nome Jacó significa enganador. Mas sabe o que Deus faz? Deus pega Jacó e transforma em Israel. Se antes você era enganador, a partir de agora o teu nome vai significar aquele que luta com Deus e prevalece, aquele que luta e vence. E foi isso que Jacó se transformou. Deus não nos chama para servir baseado no nosso passado. O nosso passado não nos impede de servir a Deus. Sabe o que é que nos impede de servir a Deus? Não é o nosso passado, é o nosso presente. São as decisões que nós tomamos agora, de nos arrepender ou não, de aceitar ou não a graça de Deus. Não é o que nós fomos, é o que nós somos e o que nós cremos que Ele pode nos tornar. E é isso que nós vemos na genealogia. Nós vemos uma Tamar, nós vemos uma Raabe, que se arrepende, que crê nas promessas de Deus. Em uma Ruth, que chega para sua sogra e diz: o teu Deus vai ser o meu Deus, para onde você for eu vou também, que outra coisa que não seja a morte não venha me separar de ti. Nós vemos uma Batseba que se transforma numa grande conselheira do rei Davi. E não é apenas na genealogia, irmãos, que nós vemos Deus escolhendo apesar do passado. É também ao longo do Evangelho. Como por exemplo, quando Jesus trata com uma mulher chamada Maria Madalena, ou Maria de Magdala, uma região simples da Galileia. Vocês conhecem a história.
Maria Madalena foi uma mulher, da qual Jesus expeliu, não um, não 3, não 5, mas 7 demônios. E no que foi que Maria Madalena se transformou? Primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Primeira pessoa para quem Jesus apareceu ressurreto foi para uma mulher, e aquela mulher da qual ele expeliu 7 demônios. Não é o nosso passado que vai nos impedir de servir a Deus. Às vezes, talvez você ache que não é apto ou apta para servir a Deus por causa do que você vivenciou no mundo, do que você experimentou, com quem você viveu, o que você fez. Mas a genealogia foi escrita para te mostrar que não é o nosso passado que vai nos impedir de servir a Deus. Se nós tivermos um coração que acredita, um coração que tem fé no Salvador, Ele vai nos transformar, e nós seremos usados para trazer Jesus Cristo a outras pessoas. Você acredita nisso? Você crê que o teu passado não te impede de servir a Ele? Você está exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer? No início eu pedi que você completasse uma frase: lugar de mulher. Eu disse que algumas pessoas afirmam que lugar de mulher é em casa, lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é onde ela quiser. Mas sabe qual é a melhor resposta? Lugar de mulher é onde Deus quiser. Lugar de mulher é até na genealogia do rei, se o rei quiser. Deus tem um lugar para você. Deus tem uma obra para você, seja homem ou mulher. E a pergunta é: você aceita o lugar de Deus para você? Você aceita a obra de Deus para você? Eu creio que genealogias de Jesus continuam sendo escritas. Não sobre pessoas que foram usadas para trazer o Filho de Deus ao mundo pela primeira vez. Não, isso já aconteceu. Mas eu creio que genealogias de Jesus continuam sendo escritas sobre pessoas que querem ser usadas para trazer Jesus ao mundo nos dias de hoje. Na nossa geração, nós podemos ser usados para trazer o Filho de Deus a pessoas, a corações. Que possamos ter nossos nomes escritos nestas genealogias dos dias de hoje, como aqueles que, independente de sexo, raça ou passado, estão aceitando trazer Jesus ao mundo para a salvação de todos. Curve sua cabeça. Deixe Deus encher o teu coração com o seu poder, com o seu perdão, com a sua graça. Se você achava que não tinha forças, você está certo, você não tem. Se você achava que não tinha méritos, você está certo, você não tem. Se você achava que não tinha status, você está certo, você não tem. Mas se você achava que por causa de tudo isso, a porta de servir a Cristo estava fechada, você está errado. Porque Ele é o Rei gracioso, poderoso, que não nos chama baseados no que nós somos, mas no que nós poderemos ser. Por isso, neste momento, com fé, peça perdão pela tua incredulidade, peça perdão pelo teu orgulho, peça perdão pela tua indisposição, e agradeça a oportunidade que Ele está te dando agora de servir ao Rei, mesmo sem merecer. Querido Deus e amado Pai,
Eu te dou graças, Senhor, pelo teu evangelho, que logo no início, Senhor, já nos mostra a tua graça, já nos mostra o teu poder. Senhor, a tua graça não é uma graça barata, a tua graça é uma graça valiosa, é uma graça que custou caro, custou o sangue de Jesus, mas que é oferecida a todos aqueles que aceitarem a mudança que o Rei quer instalar em nosso coração. Pai, aqui há homens e aqui há mulheres, e só o Senhor sabe como estava o coração de cada um. O Senhor sabe o serviço que cada um tem feito, realizado na tua obra. O Senhor sabe como cada um tem vivido. Pai, a nossa oração é que a cada dia o nosso passado fique mais no passado e que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Que sejamos transformados por Ele e para a glória dele. Senhor, eu aceito continuar te servindo. Eu sei, Pai, que esse é o desejo de mais alguns aqui essa noite. E se havia alguém que ainda não estava servindo, Pai, que hoje possa decidir servir. Porque mesmo sem merecer, o Senhor nos chama. Muito obrigado. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Pois não, irmão Carlos? Você quer falar? Amém. Vamos orar pela mãe do Carlos. Está enferma? Amém. Vamos orar por ela. Eu queria lembrar os irmãos que na nossa programação deste final de semana, amanhã, nós não teremos compra aos jovens, porque sábado haverá a mocidade.